Tico Santa Cruz, Luiz Guilherme Bruneta Fontinelli de Araújo, do Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1977, mais conhecido por esse nome artístico. É músico, compositor e escritor brasileiro. Vocalista da banda Detonautas Rock Club, estudou Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nós, da comissão organizadora do Sint, decidimos convidá-los para fazer esse debate, sobretudo pela atuação dele, a participação como artista e como cidadão na luta política que a gente teve no Brasil, na resistência pela democracia, na defesa dos direitos sociais, dos direitos da classe trabalhadora. Foi um artista que botou a cara para bater na resistência ao golpe que aconteceu no Brasil. Então, é evidente que tem retaliações contra isso, mas foi uma pessoa, um cidadão que se manteve na luta pela democracia. Então, o Sint entendeu que seria importante ele fazer esse debate aqui com a gente, vai fazer uma fala, né? E depois, esse debate, depois a gente vai fazer um show acústico aqui. Suzete. Boa noite. É só agradecer também a vinda do Tico, né? E dizer que eu lembro-me dele, né? Não programei nenhuma fala, mas assim, quando hoje eu não tenho Face, tá? O Face está desativado, mas quando eu tinha Face me chamou muita atenção e eu não lhe conhecia ainda as coisas que você postava e eu reproduzia, né? Então assim, isso me falou muito alto, porque eu acho que era, de certa forma, eu tive um encantamento por você, pelas coisas que você dizia, que tinha muito a ver. Mas é de coração que eu estou falando, né? Porque tinha muito a ver com aquilo, com o tipo de sociedade que a gente queria e quer, tá? Tenha bastante, né? Fique à vontade aqui no nosso meio. Obrigada a você. Obrigado, Carlos. Obrigado, Suzete. Boa noite a todos e a todas. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, aqui ao convite, né, para a gente fazer... Eu não vou me alongar muito, porque eu não sei nem mais o que eu devo falar depois do Daniel e do Márcio, que já fizeram uma mesa aqui. Provavelmente já se aprofundaram bastante em várias questões importantes. Aqui são dois especialistas no assunto. Eu acho que deve ter alguma relação kármica comigo, essa coisa com os professores, porque como eu não fui um aluno exemplar, depois que acabei de fazer... Né, eu não cheguei a encerrar minha universidade na época que eu estava na UFRJ, não terminei o curso, mas depois disso a minha vida, por diversas vezes, me jogou de novo para dentro das escolas e das universidades. Assim, eu formei um grupo em 2006 chamado Voluntários da Pátria, que foi um grupo de atuação cultural e de debates através da música e da poesia em diversas escolas públicas e particulares, universidades também. Então a minha relação com os professores sempre foi de muito respeito, embora eu não fosse um aluno, como eu disse, exemplar. Eu não me adaptava muito bem às escolas, então eu acabava tendo que mudar de escola em algumas oportunidades. Eu mudei 7 vezes de escola. Foram algumas oportunidades mesmo. Então, eu realmente, assim, mas nunca por ter desrespeitado o professor. Isso tem que ficar bem claro, porque o professor, para mim, sempre foi uma figura emblemática. Eu tenho um respeito muito grande pelos professores e pelas professoras. E eu não falo isso porque eu estou na frente, né, de professores e professoras. Eu falo pela importância realmente dessa classe para um país como é o Brasil, e que, enfim, diante de todas as questões que a gente está vendo acontecer, é uma classe que tem tanto prestígio, né, que deveria ter tanto prestígio, mas que é tão pouco valorizada pelos governos, enfim, pelas autoridades que estão, de alguma maneira, conduzindo os rumos desse país. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, que é um momento de desmonte da educação, onde a gente está vendo, obviamente, o governo atuando para cada vez mais sucatear a educação pública, de modo geral, óbvio, com todos os interesses que nós sabemos, né, que existem por trás desse movimento. Não é apenas um movimento para atingir a relação do benefício para os empresários e para aqueles que desfrutam de alguma maneira da escola privada, né, que exploram o mercado, né, a educação como mercadoria, mas, acima de tudo, para também criar uma nova geração de pessoas que tenham um senso crítico um pouco menos aguçado. Assim. A gente já tem uma geração bastante
com uma dificuldade bastante de se concentrar por conta de N ferramentas que nós temos hoje à disposição. O ensino também, a gente sabe das dificuldades que existem dentro das escolas e tudo mais, da dinâmica que talvez seja muito mais individualista, né, hoje em dia, e sempre foi assim, do que de uma coisa colaborativa e de forma que a gente pudesse construir uma sociedade mais... que pudesse olhar de forma mais coletiva para as questões. E aí agora tem mais um monte de outros problemas, essa relação da questão da escola sem partido, que, enfim, é um tema super polêmico, que os professores estão sendo vigiados, de certa forma, dentro da sala de aula, e as redes sociais são potenciais veículos, né, de monitoramento de tudo, né? A gente da classe artística, da cultura também, vem sendo muito atacado em vários lugares, porque a cultura é o primeiro lugar que eles atacam. A educação já é atacada há muito tempo, mas a cultura, quando muda um governo, como aconteceu, assim, como se dá um golpe na democracia, a cultura é a primeira a ser atacada, porque a cultura é o imaginário, né? Então, quando o artista consegue mexer com o imaginário das pessoas, e o artista que ousa, de alguma maneira, desafiar o establishment, né? Ou seja, falar aquilo que não quer, que não deve ser falado, a cultura é a primeiro pilar que eles atacam. Por isso, não foi à toa que eles tiraram o MINC, né, foi o primeiro ministério que eles tentaram exterminar, foi o Ministério da Cultura, para poder já de cara começar com essa história de que artista é mamador de teta do governo, aquelas coisas todas de Lei Rouanet, um monte de coisas que as pessoas repetem sem saber exatamente por que estão repetindo. Então a gente tem dentro da sala de aula hoje uma série de problemas, quer dizer, a questão da escola sem partido, de ver como determinados assuntos estão sendo colocados e monitorados, né, e patrulhados de maneira bastante incisiva. A gente tem a questão da identidade de gênero também, que é uma questão muito séria e que tem que ser abordada e tem que ser discutida. Acho que provavelmente já foi falado aqui, mas eu acho que é uma questão que muda a vida das pessoas, né, enfim, pode destruir famílias, né, quando a gente não consegue compreender o que é exatamente a identidade de gênero. Eu tive um caso agora recente, que eu estava contando agora no camarim ali, eu vou contar breve assim para vocês entenderem. Eu uso muito as redes sociais, vocês sabem disso, Facebook, Instagram, todas elas, porque eu acho que ali é o meu meio de comunicação mais eficiente com os jovens, né? Eu consigo dialogar com os jovens de forma bastante eficiente. E, obviamente, eu recebo muitas mensagens. E essas mensagens que eu recebo, eu procuro, na medida do possível, ler e algumas responder. E algumas vezes eu respondo a algumas pessoas e emendo conversas e tal. E teve uma postagem em questão que me chamou a atenção. E eu fui no perfil da pessoa, dei uma olhada, sempre faço esse exercício de dar uma olhada no que a pessoa posta, o que ela pensa, o que ela está escrevendo e tal, e percebi que ali tinha uma situação atípica, né? Atípica não, mas naquela relação que é estreitando ali dentro de uma conversa mais privada. E percebi que era um fake, que era um perfil fake. Eu tenho muitos perfis fakes que tentam me atingir, acessar o meu perfil, para tentar de alguma maneira conseguir alguma coisa que possa me expor. Né, ou uma foto, um nudes, ou... Sério, é sério isso. Ou então os caras mandam fotos que são fotos que a gente, enfim, com vírus, com um monte de coisa para poder invadir sistemas, já hackearam minha página. Então eu estou o tempo inteiro sendo testado nas redes também e tomo muito cuidado. Óbvio, não estou livre de passar por alguma situação que qualquer um de nós aqui está sujeito a ser exposto, mas eu tenho meus cuidados. E aí comecei a emendar uma conversa com essa pessoa para falar rapidamente dessa questão da identidade de gênero, só para a gente ser bastante sucinto, porque é um tema polêmico. E aí, no final das contas, eu cheguei para ele e falei, eu sei que você é fake, eu quero entender o que você quer comigo, só para a gente poder deixar claro qual que vai ser a nossa conversa. E a pessoa me explicou que, na verdade, ela era uma pessoa que tinha um perfil já há 3 anos, que ela usava esse perfil, e que ela tentava falar com pessoas conhecidas. Eu entrei no perfil dela, vi que ela só seguia pessoas famosas, e aí a gente começou a trocar uma ideia em relação a isso e tudo, e eu cheguei e falei, mas tudo bem, então, mas você é homem, você é mulher, e aí, me explica direito. Não, o cara falou, não, eu sou homem, eu sou homossexual, só que eu sou filho de pastor e de uma pastora, e eu não posso expor isso na minha família, porque meu pai e minha mãe não vão aceitar. Eu tenho um irmão que é bolsonarista, e ele não tem nenhum tipo de diálogo a respeito disso dentro da minha casa. Então, de alguma maneira, eu criei um mundo paralelo para poder vivenciar essa experiência que ele tinha, o desejo de vivenciar na vida dele, real, e porque ele não podia expor isso publicamente, porque teria muitos problemas dentro de casa. Então, quando a gente fala de identidade de gênero, mais do que todas
todas as partes que têm que ser debatidas em relação a isso, a gente está falando também do coração das pessoas, da alma das pessoas, da vida das pessoas que são muitas vezes tolhidas e oprimidas, porque não podem expor isso publicamente, porque não há um diálogo, né? Não houve um diálogo, já desde lá de trás, em relação a essa questão, para que pudesse ele conversar de forma saudável e ser aceito da forma como ele é, né? Então isso me levou a uma série de reflexões, eu continuei conversando com ele, aí eu pedi o perfil real da pessoa, ele me ofereceu o perfil real dele, ele falou, cara, na verdade eu não sei nem se eu sou homossexual, na verdade, mas eu tenho atração por homens e tal, mas eu nunca vivenciei isso na minha vida real, mas eu vivencio isso nesses fakes que eu crio, e ele cria fakes perfeitos, são 3 anos de conta, imagina, o cara vivencia isso diariamente. E aí eu falei, cara, por que você não procura uma terapia para você poder encontrar um caminho de viver isso que você é de verdade, para ser quem você é de verdade? E ele falou que tinha começado a procurar uma terapia, porque tem gente que, se fosse de outra maneira, ia falar, não, vai procurar uma terapia para você se curar. Então, por isso é que é importante que essa questão da identidade de gênero seja discutida, porque não é uma questão de cura, né? É uma questão da gente entender o ser humano, o indivíduo, isso é uma coisa seríssima. Destrói famílias, destrói relacionamentos, mata pessoas. Então, não tem por que isso não ser discutido dentro da sala de aula. É óbvio que tem o momento certo para se debater esse assunto, mas não tem por que não ser colocado isso em sala de aula, né? E aí eu peço a atenção daqueles que discordam para inserir um outro capítulo que eu acho que falta também, e aí isso é uma coisa que eu venho fazendo desde 2014, quando eu comecei a participar desse ciclo de debate, que é por que não trazemos para o meio dos debates dos sindicatos, enfim, dos movimentos sociais, dos lugares onde estão sendo debatidas a questão da democracia, as questões, todas essas questões que estão embutidas aqui dentro dessa pauta, os evangélicos progressistas, os católicos progressistas, as pessoas que têm uma religião que falam com milhares de pessoas e que são progressistas e que são pessoas que podem dialogar e tentar disseminar uma outra forma de conteúdo. Por que essas pessoas não estão presentes nos debates? Por que essas pessoas não estão presentes nos lugares de fala? Já que elas falam para tanta gente, né? Eu acho que nós somos muito bons de luta, de ir para a batalha, de ir para o fronte, de bater de frente, mas na hora de acolher as pessoas a gente não é tão bom. E tem uma hora que todo mundo cansa. E as religiões fazem esse papel, de acolher as pessoas, de oferecer às pessoas uma perspectiva de vida melhor, um horizonte melhor. Claro, para aqueles que acreditam, para aqueles que não acreditam também, não faz tanta diferença, mas eu acho que o diálogo com esses setores da sociedade são importantes. Eu mesmo comecei a procurar alguns pastores para poder ter um diálogo mais próximo com eles, e padres também, mas eu me refiro mais aos evangélicos, porque é o setor que talvez mais cresça no Brasil hoje em dia, e que mais tem uma influência na política em relação a esses temas, né? Se trata muito a visão do evangélico como um indivíduo conservador, e em vários aspectos de fato. Mas existem evangélicos progressistas e que têm uma visão mais ampla sobre esses assuntos. E eles não estão participando dessas mesas. Eles não estão participando desses debates. Eles não estão participando desses assuntos. Tem o Ariovaldo, que é um cara extremamente esclarecido. Tem um pastor com quem eu trabalho, o José Barbosa, que eu tenho feito um trabalho com ele de leitura da Bíblia para entender a linguagem dos evangélicos, para poder dialogar com os evangélicos de uma forma que eu consiga compreender também qual que é o propósito, né, de se falar sobre a questão de Jesus Cristo, que sempre pegou empatia, sempre pegou amor, compaixão, e agora a gente vê de pessoas que são cristãs pregando bandido bom é bandido morto, e mais uma série de absurdos que a gente vê por aí, tratando os direitos humanos como se fosse uma coisa de privilégio de bandido, né? Quer dizer, pessoas que se erguem da Bíblia para poder falar e pregar, e que estão tendo eco na sociedade, porque há um movimento conservador crescente dentro da sociedade, né? Então, acho que é extremamente importante que os setores, como esse setor evangélico, esteja nas conversas do campo progressista, do campo da gente poder dialogar com um pouco mais de abertura, para que a gente possa acessar as pessoas. Você veja bem, um rapaz filho de pastores, que não pode falar dentro de casa que é homossexual, porque não pode abrir na sociedade que é homossexual, porque senão vai ser atacado, né? E dentro disso tem uma série de outros temas que são importantes, né? A questão da mulher, dos direitos da mulher, da luta das mulheres, que não me cabe a fala, né? Eu, como homem, sei qual é o meu papel nessa história, então não me cabe esse lugar de fala, mas estou aqui falando porque temos que passar também por isso.
a questão do racismo, a questão de todos esses conceitos que são colocados e que não estão sendo mais debatidos em sala de aula, às vezes até porque estão considerando isso como se fosse uma atitude partidária ou ideológica. Quer dizer, desde quando você defender igualdade, né, na questão da identidade, ou igualdade na questão das mulheres, ou o combate ao racismo, isso virou uma coisa de esquerda? Eu não consigo compreender muito bem. Porque essa semana eu vi um post de um cantor bem famoso, circulando nas redes sociais, que vem fazendo apoio a um candidato que eu prefiro evitar o nome dele para não gerar mais polêmicas, mas é um indivíduo que prega o ódio, que é um Frankenstein do ódio no Brasil, que vem crescendo, juntando ódio aos nordestinos, ódio aos negros, ódio às mulheres, ódio aos gays, e virando uma coisa gigantesca, né? Então, vi esse cantor, que é um cantor famoso, também não vou citar o nome dele, mas está na minha página, e fazendo um discurso do tipo, porque ele colocou na rede social dele que ele tinha um amigo dele que botou hashtag, como é que foi? Picolé de asfalto, não sei o que, de piche, usando termos pejorativos em relação à identidade do amigo dele, que era um negro, e que ele ficou incomodado porque ele tinha sido atacado, segundo ele, pelas pessoas, porque existe uma geração de mimimi nas redes, que não se importa, que nos anos 80 e nos anos 90 ele podia falar isso e não ia ter essa encheção de saco, que isso aí é tudo vitimismo dos negros, e começou a falar um monte de absurdo, e eu fui responder ele. Fiz um vídeo para responder ele, falando que o absurdo era uma pessoa formadora de opinião, com 10 milhões de seguidores no Facebook, com acesso tão grande à mídia, usando o espaço dele para minimizar e relativizar a questão do racismo, como se isso fosse uma questão menor. Né, como se a luta dos negros fosse uma questão menor, quando eles não querem mais se colocarem e serem chamados dessa forma. E aí me coloquei de uma maneira também que depois eu refleti e falei, não, eu fui muito reativo na minha colocação. Tudo bem, deu 1.300.000 visualizações, mas eu não sei se o debate foi para onde eu queria. Talvez se eu tivesse sido um pouco mais acolhedor no trato com ele, eu tivesse trazido o debate para essa linha de pensamento. E a gente, às vezes, é muito reativo nas nossas pautas. Né? A esquerda o campo progressista tem uma questão reativa a essas pautas que acaba afastando mais ainda as pessoas. Seja do movimento feminista, seja do movimento negro, seja dos movimentos de forma em geral, a gente sofre tanto essas repressões, essas opressões, que quando a gente vai falar, a gente é reativo. E ao invés de a gente trazer essas pessoas para o nosso campo, a gente afasta essas pessoas. E aí tem alguém que está colhendo essas pessoas. Né? Então, existe um centro aqui no Brasil hoje, gente, um centro muito grande de pessoas que não se identificam, porque a esquerda vem sendo criminalizada, os sindicatos vêm sendo criminalizados, os movimentos sociais vêm sendo criminalizados, os movimentos estudantis vêm sendo criminalizados, e alguém está ganhando com isso. E quem está ganhando com isso? Os setores conservadores, que começaram a rebanhar toda essa massa indignada, que não sabe nem discernir direito o que é direita e esquerda, que acha que esquerda é o seguinte, o PT estava no poder, o PT é de esquerda, eu odeio o PT, logo eu sou de direita. Essa é a lógica binária. Né? O antipetismo é tão fulminante, foi tão eficiente para os setores conservadores, que ele criou essa dicotomia de que, se o PT quer alguma coisa, eu sou contra, mesmo que isso seja os próprios direitos dessa pessoa, que é o que a gente está vendo aí na questão da Previdência, da CLT, das reformas que estão sendo propostas, e que são reformas que têm que ser propostas mesmo, mas não com os termos que estão sendo apresentados atualmente. Então, o antipetismo é fulminante no momento que a gente está vivendo dentro da sociedade, porque ele faz com que aquele cara que não tem discernimento, que não é politizado, que não está entendendo direito o que está acontecendo, adote posições conservadoras. Ache que ele é de direita. Ache que ele é o cara que é o capital, que tem o capital, que detém o capital. Então ele é, na verdade, um pombo que acha que é um pavão. E que desfila como se fosse um pavão. Né? E é difícil você chegar para o cara e falar para ele, cara, você está sendo explorado, teus direitos estão sendo retirados. E você está aplaudindo isso, porque ele não se identifica com o discurso que a gente adotou. Não se identifica com essa coisa do golpe, não se identifica com a questão de que a democracia foi quebrada, não se identifica com o fato de que as instituições não estão mais se respeitando entre elas, de que há uma judicialização da política, e aí isso tudo vai levando para um caminho só, que é o qual? É o caminho da desconstrução do pouco que a gente conseguiu evoluir. Né? Então, assim, eu tenho ido nos lugares onde eu posso falar, obviamente, porque eu não faço esse tipo de intervenção nos meus shows, porque eu acho que meu show eu tenho que trazer as pessoas para poder
oferecer música e para que elas possam se sentir acolhidas também de alguma maneira, mas óbvio, elas sabem quem eu sou, o que eu penso, o que eu tenho a dizer. Eu sou seguido por quase 3 milhões de pessoas no Facebook. O meu alcance orgânico no Facebook já chegou a 45 milhões de pessoas, ou seja, ultrapassou o Globo, a Folha, o Estadão, a Veja juntos. Então é por isso que eu incomodo tanto esses setores. E é por isso que, de certa forma, eles também ficam tentando, de alguma maneira, me calar. Existe uma censura que é a censura que hoje não é mais a censura que a gente conhecia nos anos 70 e na época da ditadura, essa também existe, mas existe uma outra censura que é a financeira, né? Então os caras começam a te bloquear, não tocam mais a tua música no rádio, você não entra mais na TV, você não faz mais show, os caras vão te cercando de forma que você fica isolado e aí você tem que calar sua boca, porque se você não cala a boca, você morre como artista e desaparece para as pessoas com quem você fala. Se não fossem as redes sociais hoje, certamente já teriam me calado. Então, assim, eu aprendi uma coisa na minha vida para finalizar, que é o seguinte: as nossas responsabilidades são do tamanho dos nossos privilégios. E eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque eu vivo de música, vivo do meu sonho, daquilo que eu sempre acreditei, desde quando disseram para mim que era impossível. Eu gosto do impossível, porque tem menos disputa ali no impossível. As pessoas falam, impossível, eu não vou. Eu falo, então eu vou. Porque eu sei que ali vai ter menos gente disputando, né? E aí consegui fazer tudo o que eu sonhei. Posso falar para vocês categoricamente. Eu falei que eu ia viver de música, eu vivo de música. Eu me lembro quando eu era criança, eu falei que eu ia tocar no Rock in Rio, eu toquei no Rock in Rio. Eu fiz shows por fora do Brasil, toquei no Japão, toquei nos Estados Unidos, viajei o mundo todo. Conheço o Brasil muito bem, sei das realidades diferentes que a gente vive aqui dentro, culturais, existenciais, as relações sociais que são diferentes no Brasil todo. Então eu sou muito privilegiado. E por ter esse privilégio enorme, eu também tenho muita responsabilidade. E é por isso que eu vejo que o meu papel como artista não pode se resumir só ao entretenimento. Se eu resumir a minha vida apenas ao entretenimento, eu estou resumindo a minha existência e todos os privilégios que eu tenho para poder oferecer condições para a minha família, para os meus filhos, para que eles possam crescer num país que tem tanta desigualdade. Se eu for indiferente à luta dos trabalhadores, à luta das trabalhadoras, à luta do movimento negro, à luta das mulheres, à luta das minorias, que não são minorias, na verdade, então eu estou sendo conivente com aqueles que estão, de alguma maneira, tentando desmontar o Estado brasileiro e tentando, de alguma maneira, oprimir as pessoas que estão lutando pelos seus direitos. E é por isso que eu participo ativamente e ofereço, sim, a minha cara. E muitas vezes eu sou, por várias vezes questionado até por pessoas da minha família e tal. Cara, mas vale a pena? Vale realmente a pena você perder os seus espaços, você não ter tanto apoio da mídia, não desfrutar tanto das facilidades que uma celebridade ou um artista desfruta? Eu falo, cara, apesar de todas as dificuldades, das ameaças de morte, dos perigos, dos boicotes, da censura, eu deito na minha cama e vou dormir tranquilo, porque eu sei que é o seguinte, eu estou fazendo a minha parte. E a minha parte é estar do lado certo da história. Então eu me sinto bastante confortável, mesmo das pessoas que discordam de mim, porque eu acho que é saudável numa democracia que discordem mesmo, e é importante que a gente entenda o lugar também da crítica e ouça a crítica. Eu estou tentando hoje fazer esse movimento de ir ali no centro para tentar dialogar com aquelas pessoas que estão ali meio que perdidas, porque se a gente não for lá dialogar com elas e for tentar... se fala muito de doutrinação marxista nas escolas, né? Eu nunca li Marx, entendeu? E, assim, todas essas pessoas que falam de doutrinação marxista, eu pergunto, tá, mas então o que Marx fala? E o cara não sabe dizer. Então eu falo, a doutrinação não está funcionando. Porque se você foi doutrinado, ou tem um filho que foi doutrinado, ou alguém que você conhece que foi doutrinado, mas você não sabe o que Marx está falando, então a doutrinação não está sendo feita com eficiência. Portanto, professores, os senhores estão sendo bastante incompetentes na doutrinação marxista que estão implementando no Brasil. O comunismo não vai avançar dessa maneira. Entende? O comunismo não vai avançar dessa maneira. Então, assim, é incrível que as pessoas, né, associem o governo que teve 13 anos aí no poder ao comunismo. Eu realmente acho incrível essa associação. Porque eu acho que é uma falta de discernimento total do que é comunismo. Até eu, que sou uma pessoa que não tem conhecimento profundo sobre comunismo, sei que não foi um governo que chegou nem próximo do que poderia ser o comunismo, né? Então, eu acho que enfim... Existe toda uma mística para criminalizar, né, os sindicatos, os movimentos sociais, os movimentos estudantis, as pessoas que pensam de forma humana, onde o mercado não é mais importante do que o ser humano, né? Então, essa é a questão, o viés da questão no final,
Né? Qual é a sociedade que eles estão querendo? A sociedade que eles estão querendo é a sociedade que eles possam explorar o trabalhador e não tenham nenhum tipo de reação. Né? Uma sociedade onde o aluno, o indivíduo que está sendo, que está aprendendo, que está se desenvolvendo na escola, tem um senso crítico. Para isso eles tiram sociologia, tiram história, tiram geografia, relativizam o ensino dessas disciplinas e de tantas outras, para fazer o quê? Criar robôs, para que eles façam sim, senhor, não senhor, e apenas cumpram o que tem que cumprir, de acordo com o interesse daqueles que comandam esse país e sempre comandaram. O Brasil tem dono, a gente sabe quem são os donos do Brasil, a gente está vendo os donos se movimentando para escapar, né? Então eu acho que nesse momento, apesar de toda a fragmentação que existe na esquerda, nós temos aí, eu acho que aí com muita gente de centro, até de centro-direita também, um inimigo em comum, que é esse governo ilegítimo. E a gente tem que, de alguma maneira, lutar para que esse governo ilegítimo caia, para que ele não continue, não permaneça. Eu acho que, enfim, eu acho que isso é uma unanimidade praticamente no Brasil. Só quem está ganhando alguma coisa realmente com o Temer é que, acho que nem os caras que queriam realmente ganhar alguma coisa com o Temer querem mais, né? Então, gente, é o seguinte, eu queria agradecer, eu tinha um monte de coisa para falar aqui, mas eu já sei que vocês já falaram pra caramba, que já foi falado. Para quem é aqui de Jaraguá, na semana que vem eu volto para Jaraguá, estou quase vindo morar aqui. Vou tocar no Stage Prime na semana que vem, então, na quarta-feira, quem não for acordar cedo para lecionar, quiser ir lá se divertir, quarta-feira tem Stage Prime. E eu queria agradecer o convite, né, para poder... Eu queria agradecer a todos e a todas e queria agradecer o convite do sindicato, agradecer a todos que participaram aqui. E eu vou chamar o meu amigo, acho que é melhor agora a gente cantar do que... Já falei muito, né? Agradecer, obrigado Sandro, agradecer a Suzete e ao Carlinhos que estão aqui e que estão representando todas as pessoas que estão coordenando esse evento aqui pelo convite que me deram. O que o Tico Santa Cruz vai fazer lá? Não sei, cara, eu vim aqui falar o que eu penso, entendeu? Eu não tenho vínculo necessariamente com ninguém, eu posso falar explicitamente o que eu acho, o que eu penso e principalmente vim aqui para poder cantar para vocês, que é o que eu sei fazer melhor. Então, eu vou pedir para a gente retirar essa mesa, vou ir plugar os violões e a gente vai tocar algumas canções aqui para vocês. Muito obrigado, muito boa noite.